Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre Milton Math Games, que é um digital horror que conta a história de um jogo educativo famoso entre o público infantil, que na verdade escondia um possível desaparecimento. Se caso você não assistiu a parte 1 ainda, eu vou estar disponibilizando nos cards para você assistir. Eu recomendo assistir as partes em ordem para que façam sentido. Mas enfim, como sempre, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sininho para não perder meus vídeos. Como sempre digo, são vídeos novos todo sábado, agora às 5 horas da tarde, e eu garanto que vocês vão gostar. Mas enfim, vamos direto pro vídeo de hoje. Para dar um resumo bem raso para vocês, até porque o objetivo central é vocês irem assistir a parte 1, é que tudo começa em um canal no YouTube chamado Milton Math Games Archive, que é um canal com o intuito de arquivar e armazenar vídeos exclusivamente de um site chamado Milton Math Games, que realmente existe. No entanto, no universo desse digital horror, ele é tratado como uma mídia perdida. O site em si possui diversas coisas, como minigames, descrições dos personagens principais dos jogos e algumas informações sobre seus criadores e sobre os jogos que se tornam a atração principal do site. No entanto, esse site escondia algumas coisas. E alguns exemplos dessas coisas são alguns textos de alerta sobre um tal de Smiler, que é uma suposta creepypasta que, como o site é dos anos 2000, obviamente teria algo relacionado a creepypasta, já que quando o site ainda estava no ar, um público muito grande o acessava todos os dias. Na maioria dos casos presentes no site existem alguns bugs que contam a história de um acidente de carro e algumas mortes. E se você viu a parte 1, se trata do segundo minigame dos 3 minigames que temos no site. Pelo menos até onde a gente analisou na parte 1, todos os vídeos simplesmente possuem alguma menção a Jamie Estward, que é o principal mistério desse ARG até então. A gente não sabe o que ocorreu com ele, mas sabemos que ele desapareceu por conta do jogo. Enfim, também sabemos quem é a dona do canal no YouTube, que é uma tal de Charlotte. Essa pessoa vem coletando vídeos e qualquer mídia relacionada ao site e parece um pouco desesperada em fazer isso, com base nos vídeos no canal dela, que mostram ela conversando com seus inscritos. Mas de qualquer forma, ainda não sabemos o que ela tem a ver com tudo isso. Mas enfim, tendo esse leve resumo em mente, o último vídeo que a gente viu da série era o do Toby, que era um professor de português e o objetivo era responder questões corretamente. O vídeo a seguir se trata de uma gravação da própria Charlotte, onde ela mostra o Mi Plaza dela, tendo vários Mis ali. Ela sai da tela e chega a mexer na configuração do Wii, mas ela logo volta novamente para o Mi Plaza, até que ela muda para outra parte da Plaza, onde não tem nenhum Mi caminhando. No entanto, não demora muito para isso mudar e aparecer um Mi na tela que, como vocês podem ver aí, tá bugando bastante. Esse Mi que apareceu não parece ser um Mi comum, muito pelo contrário. Se vocês perceberem bem, dá pra ver que esse Mi é muito semelhante ao garoto desaparecido, ao Jamie Estward. Após alguns segundos de tela, o Wii simplesmente buga muito e uma mensagem aparece na tela, que diz: "A memória do sistema do Wii foi danificada." E isso obviamente não é coisa boa. Quando essa mensagem aparece no Nintendo Wii, significa que a memória dele, chamada de NAND, foi completamente danificada por algo interno ou externo. Resumindo em poucas palavras, o Wii foi bricado, funcionando parecido com uma placa-mãe bricada. É possível recuperar um Nintendo Wii bricado, dependendo de como a memória do sistema foi danificada, obviamente. Se for uma danificação causada no software, o que eles aparentemente chamam de soft brick, é possível recuperar desde que a pessoa tenha as ferramentas certas para isso, como por exemplo o BootMe, que é uma ferramenta que protege o console de possíveis bricks, permitindo recuperar backups salvos antes de ter dado erro, nesse caso sendo a causa mais comum. Por outro lado, existem casos mais complicados de se resolver. Uma opção bem mais severa de um Wii ter sido brickado é o chamado de Low Level Brick, ou brick de baixo nível. Esse é o caso mais severo pelo fato dele transformar o Nintendo Wii em um literalmente peso de papel. Claro, os outros tipos também mantêm isso, mas nesses casos a recuperação é possível.
Já em um caso de Low Level Brick, isso simplesmente não ocorre. Em resumo, o erro ocorre nos estágios iniciais de inicialização do sistema, sendo chamados de boot 1 ou boot 2, no qual uma solução via software não é possível, porque algum componente morreu, optando unicamente por consertos de hardware. No caso da Charlotte, a mensagem que apareceu na tela fala que a NAND morreu, então se trata dessa segunda opção que eu falei. Enfim, F pro Nintendo Wii dela. O próximo vídeo se chama Pelúcia do Milton Encontrada, Primeiras Impressões. E ele tem apenas 50 segundos de vídeo, mas que mostra um ponto importante que agrega bastante na história. A pessoa que fala no vídeo muito provavelmente é a Charlotte, a dona do canal, e ela fala que foram necessárias algumas semanas para ela conseguir essa pelúcia por conta dela ser bem pequena e por ser um produto de colecionador bem raro, segundo ela. E beleza, o que tem de tão importante nesse vídeo, você me pergunta? Bem, a resposta tá na sua frente. Só o fato da empresa do jogo ter criado coleções de pelúcias mostra que não se tratava de uma marca tão pequena, e isso meio que altera um pouco a teoria que eu fiz na parte 1, mas eu só tô falando isso pra vocês guardarem na cabeça mesmo. O próximo vídeo se chama O Curso de História e Geografia do Garrett. De acordo com o site oficial do ARG, Garrett é uma raposa professora de Geografia e História. O vídeo começa em um corredor. Estamos em frente à sala do professor Garrett. Junto de nós está aquele robô do documento que eu li para vocês na parte 1. Ele fala que para a gente acessar a sala do Garrett será necessário um passe de corredor. Isso meio que linka com o minigame que eu joguei na parte 1, onde a gente precisava coletar moedas para conseguir esse passe. A pessoa que está jogando no vídeo tem um Milton Token, que para você que não assistiu a parte 1, os Milton Tokens são moedas que a gente pode conseguir jogando os minigames ou, como os vídeos anteriores mostram, ganhar em aulas diversas e em sorteios, que não são reais, mas no contexto do jogo faz sentido. O jogador se vira e anda para trás, onde ele fica de frente com a sala do faxineiro, que também aparece no minigame. E a essas horas eu já tô vendo bastante semelhança e já tô achando que esse vídeo inteiro, na verdade, vai ser aquele minigame que a gente jogou no site do Milton Math Games, só que em 3D. Enfim, a gente entra no quarto do faxineiro e ele parece muito mais realista do que o estilo de arte geral do jogo. Mas enfim, lá dentro a gente encontra o Rony. O Rony é um gambá que tava ali por conta daquele lugar ser bem tranquilo e quieto. Ele pergunta pro jogador o que ele fazia ali, e agora temos duas opções. A primeira sendo que o jogador tava precisando de um passe de corredor para chegar na sala do Garrett, e a segunda sendo literalmente um "você me parece familiar". E eu não entendi muito bem o que significa. Mas enfim, o jogador escolhe a primeira opção e o Rony fala que para conseguir um passe de corredor seriam necessários 10 Milton Tokens. Agora eu peguei muita raiva desse gambá maldito. O jogador tinha mais duas opções, sendo uma delas se assustando com o valor, que convenhamos que é a opção mais inteligente, já que não faz muito sentido você falar que conseguiria 10 mil moedas rapidamente. O jogador finalmente consegue o passe e volta para o corredor do início. No entanto, ele se depara com um faxineiro que pergunta o que o jogador estava fazendo dentro da sala dele e fala que não quer mais ver o jogador ali dentro novamente. O jogador volta pro robô e apresenta o passe de corredor. Ele consegue passar e entrar na sala do Garrett, onde uma tela de loading aparece. Reparem que essa tela tem um texto de fala do Garrett, que diz o seguinte: aqueles que não se lembram da história estão condenados a repeti-la. E por mais que isso só pareça um texto normal para preencher espaço na tela, ele faz sentido, mas eu vou revelar isso só no final do vídeo. Por enquanto, guarde esse texto na sua cabeça. A aula começa, o Garrett se apresenta e agora a gente é apresentado a um jogo de escolha, onde o objetivo principal do jogador é clicar em um estado que condiz com a pergunta histórica que o Garrett vai falar. A primeira pergunta do jogo fala sobre onde a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi assinada. O jogador escolhe a Pensilvânia e acerta a questão. A próxima questão fala sobre qual estado é conhecido por sua produção massiva de queijo.
O jogador tenta receber uma dica, mas não consegue porque o botão de ajuda só serve para a parte do jogo em 3D. O jogador responde errado e o Garrett fala que na verdade é o estado do Wisconsin. A próxima questão fala sobre qual o estado com maior abundância de raposas. O jogador responde que é o Alasca e o Garrett fala que a resposta estava certa, sendo que na verdade não é bem assim. Atualmente, os estados do Missouri, Pensilvânia e Wisconsin lideram o placar com as maiores concentrações de raposas vermelhas dos Estados Unidos. Embora o Alasca realmente possua grandes concentrações de raposas vermelhas e raposas do Ártico em seus habitats, essa quantidade não chega nem perto dos números de raposas desses outros estados, que estão aproximadamente entre os 50 a 100 mil indivíduos. Só que aí, como todo vídeo dessa bagaça, o jogo simplesmente buga de forma horripilante e, por um momento na tela, o estado do Colorado fica em destaque. E como vocês sabem, se caso vocês tenham visto a parte 1, é o local do desaparecimento do Jamie Estward. Inclusive, em algumas cenas após essa, o nome da Charlotte aparece onde era para ter o link da Milton Math Games. Só que isso acontece em milésimos de segundo, além de aparecer uma série de outras coisas que eu vou listar porque é muita coisa. Uma notícia sobre o desaparecimento do Jamie, uma legenda que fala: "Eu sinto falta dos meus amigos. Eu sinto falta do meu pai e mãe. Eu quero ir para casa." Isso aí que vocês estão vendo na tela que diz: "Eu vou mostrar tudo para eles." Um texto que fala: "Eu quero ir para casa. Eu quero voltar a dormir novamente. Você precisa me levar para casa. Você precisa me acordar." E junto desse texto tinha mais uma menção a Charlotte. Uma foto de uma mulher, muito possivelmente sendo a Charlotte nos dias atuais, já que tem mais menção do nome dela em volta dessa imagem. Uma frase que diz: "Memória estilhaçada, mente fraturada." Um artigo escrito pelo psiquiatra Alan Sanderson sobre possessões espirituais, que diz: "A possessão espiritual, de acordo com a ciência contemporânea, é impossível. Um conceito ultrapassado de interesse apenas para historiadores e antropólogos. No entanto, aqui no século XXI, 2 psiquiatras sugerem esta noite que o apego espiritual, como é chamado agora, pode na verdade ser um fenômeno comum e eminentemente tratável. Então, o que está acontecendo? Posso responder melhor contando como me envolvi com o assunto, desde que me qualifiquei." A continuação deste mesmo artigo, que diz: "Não existe um caso típico de apego espiritual. Espíritos podem afetar as pessoas de muitas formas. Os sintomas são, em sua maioria, negativos. Exemplos comuns são fadiga, depressão, dificuldades em relacionamentos ou comportamento irracional." Uma frase em um fundo branco que diz: "Todos eles verão", um emaranhado de letras juntas umas nas outras, que contém as palavras degradação e restauração ao mesmo tempo. Uma imagem bem degradada que tem a legenda: "Venha para casa." Ok, a gente acabou. Tem muita coisa aqui. Eu peço desculpa por ter demorado muito nessa parte. É que era realmente muita coisa aparecendo a cada frame do vídeo, e eu tinha que voltar ao vídeo diversas vezes para pegar os frames certos. Enfim, o próximo vídeo se trata de um especial de Halloween com apenas 26 segundos de vídeo, que mostram o que parece ser uma piada envolvendo taxas escolares e os professores. Mas o que realmente importa nesse vídeo é a sua descrição, que diz o seguinte: "Feliz Halloween! Vejam só esse curta de animação irado de Halloween que eu encontrei. Se você ainda não entrou em coma por causa de todos esses doces hoje à noite, bom, então esse aqui pode ser um mimo exagerado e acabar te mandando direto para o hospital." Para quem tá se perguntando, sim, aquela é uma personagem nova sobre a qual não me explicaram muita coisa até agora. Pelo que eu apurei, o nome dela é Raven, e ela é uma professora de ciências. Que legal! Por que será que existem tantos assuntos e professores em um site que deveria ser especificamente de matemática? Tanto faz. Preparem-se para mais novidades conforme elas forem saindo. Até a próxima, meus amigos. Nesse caso, o texto se refere a essa personagem que vocês estão vendo na tela. O nome dela é Raven e ela é uma professora de ciências. Inclusive, ela tem muita semelhança com o Rony. A diferença é que ela é um rato e o Rony é um gambá. Mas enfim, esse vídeo em particular foi só para apresentar essa nova personagem mesmo. O próximo vídeo se chama "Você se esqueceu?" E ele mostra o Milton ensinando uma multiplicação de 6 vezes 7, que sim, eu sei muito bem o que você acabou de pensar nesse exato momento. Enfim, esse é mais um vídeo no qual o seu conteúdo não tem muita importância pra gente, mas pelo contrário, sua descrição contém bastante coisa. A descrição diz o seguinte: "Feliz Halloween! Deem uma olhada nesse clipe de Halloween animado. Feliz Halloween!
Dê uma olhada nesse Feliz Halloween. Dê uma olhada nesse Olha, você se esqueceu de novo? Você se esqueceu de novo? Você se... Sou eu. 3 resultados foram encontrados. 2005. E essa cadeia de números que vocês estão vendo na tela. E saibam que todos esses números e letras emaranhadas são, na verdade, um código hexadecimal. O hexadecimal se resume em um sistema numérico de base 16 que utiliza 16 símbolos, de 0 a 9, e para letras sendo de A a F, para representar dados de forma compacta, sendo muito comum na computação para representar binários ou códigos de cores, que se você utiliza algum software de desenho ou pinta alguma coisa, você muito provavelmente já se deparou com essas rodas de cor, que elas utilizam código em hexadecimal também para conseguir cores e enfim. Existem milhares de sites de decodificação de hexadecimal, nos quais eu utilizei para decodificar esse texto, que diz o seguinte: seu cérebro foi severamente danificado, Charlotte. Olhe nos meus olhos. Eu sou eu, mas não sou o mesmo. Eu sinto dor, mas nunca me curo. Os anos passam voando enquanto eu permaneço estagnado. O que resta de mim? Estou cansado disso. Chega. O próximo vídeo da série se chama Rascunhos da Milton Math Games Descobertos. E ele mostra um vídeo de 12/5/98 da Hyperdrive Softworks com relação aos primeiros esboços dos personagens da marca. Alguns esboços das primeiras versões do Milton e do Toby aparecem, com alguns do Garrett também. Mas após essa série de esboços aparecer, a cena corta para a imagem do desaparecimento do Jimmy Estward, com um som estouradaço que eu não vou colocar aqui para não prejudicar o ouvido de vocês. Junto dessa parte também nos é mostrado um cartaz de desaparecimento diferente, com um pouco mais de conteúdo do que o cartaz anterior. Ele diz o seguinte: você ouviu? Jimmy Estward, 13 anos de idade, 1,62 m de altura, 54 kg. Cabelos de olhos castanhos escuros, caucasiano. Visto pela última vez em 14 de junho vestindo uma camiseta verde, shorts pretos, tênis brancos e boné marrom. Junto disso também aparece esse olho aí na tela, que é bem bizarro, além de um áudio que fica tocando nessa parte do vídeo, repetindo o nome Jamie com algumas pausas. O próximo vídeo se chama Minigame 8 bits da Milton Math Games, e ele basicamente é o minigame que eu joguei na parte 1. Ele mostra todo o conteúdo e, inclusive, as partes bizarras dele que mostram um acidente de carro que eu comentei na parte 1. E, inclusive, tem uma legenda nessa cena que, curiosamente, eu esqueci de comentar pra vocês no vídeo anterior. Enfim, me desculpem por isso. Tinha muito conteúdo no outro vídeo, então eu acabei esquecendo dessa parte. A legenda diz o seguinte: notícia de última hora. Uma adolescente foi encontrada com ferimentos substanciais após um catastrófico acidente de carro. Esse adolescente, cuja identidade permanece em sigilo por ser menor de idade, foi transportada para o hospital nesse momento. Por favor, mantenha em seus pensamentos essa noite e rezem por sua rápida recuperação. Isso é, muito honestamente, um milagre ela ainda estar viva. Não dá pra notar muito com eu narrando, mas dentro do minigame, esse texto é falado como se fosse vindo de um daqueles rádios da polícia, que geralmente servem também para alertar ocorrências para muitas viaturas ao mesmo tempo. Esse vídeo também é acompanhado de uma descrição que diz o seguinte: tem um minigame esquecido no site e ele parece tão estranho. O vídeo meio que corta do nada por algum motivo. Desculpem pela demora em postar. Eu tô trabalhando nos meus trabalhos da faculdade e isso tem consumido bastante o meu tempo. Feliz 2013 para todos, ainda bem que sobrevivemos ao calendário maia. O próximo vídeo se chama O Sorridente, farsa da Milton Math Games de 2008 explicada. E ele começa com aquele clássico modelo de apresentação em vídeo, com aquela música que muito provavelmente vocês já ouviram. Em resumo, esse vídeo é uma apresentação com vários textos tentando explicar o tal sorridente, ou o smiler, que a gente leu na parte 1, e tem bastante texto, então me acompanhem. Por volta de 2008, várias imagens assustadoras do Milton começaram a ser postadas online por algum motivo, todas sob o nome de The Smiler, ou Sorridente. Algumas delas eram assim. E aí aparecem algumas imagens do Smiler que a gente viu várias vezes aqui. Devido a isso, a Hyperdrive Softworks teve que fazer uma declaração pública sobre essas imagens grosseiras no boletim informativo.
oficial do site. Aqui está um trecho disso. Aí aparece aquele comunicado da Hyperdrive sobre o assunto que a gente também leu na parte 1. Após o lançamento do boletim informativo, a quantidade dessas imagens do Smiler diminuiu, mas ainda podem existir outras circulando por aí. Obrigado por assistir. Por favor, avalie com 5 estrelas para mais conteúdo. E enquanto essa última parte do vídeo aparece, também é mostrado partes cortadas de uma gravação amadora de alguém dirigindo um carro em uma estrada. Muito possivelmente esse é o momento do acidente misterioso que a gente viu no minigame do vídeo anterior. Também aparece uma imagem muito escura para ver alguma coisa, mas quando eu aumentei a exposição dela, deu para ver que se trata do Rony e algumas outras coisas que eu não consegui identificar de cara porque tinha um monte de coisa misturada. Mas de cara assim parece ser um monte de carne, sei lá, uns dentes estranhos atrás do Rony. Após essas cenas, o carro da gravação bate, confirmando que realmente se tratava do acidente do minigame. Então uma legenda começa, que diz: "É por isso que você não se lembra. Você tem muita sorte de estar viva. Você precisa acordar, Charlotte. Seu trabalho ainda não foi cumprido." Então, com isso, a gente agora tem a certeza de que, na verdade, quem sofreu esse acidente foi a Charlotte, quando ela ainda era adolescente, mais precisamente uma menor de idade, de acordo com a legenda do minigame. Enfim, hora da parte em que eu quebro a cabeça pra resolver. Ainda mais quando se tem um vídeo além desse que vocês estão vendo, então eu vou ter que encaixar a teoria anterior a essa. Na parte 1 eu havia dito que o Jamie havia sido sequestrado e última vez visto no estado do Colorado, onde agora temos mais informações sobre ele, que ele tinha 13 anos de idade na época em que desapareceu, em 14 de junho. Eu também disse nessa teoria de que a empresa estava muito suspeita nesse caso, porque de acordo com algumas informações da parte 1, a última coisa que o Jamie fez antes de desaparecer foi entrar em contato com o jogo, o Milton F. Games. Há várias menções a cuidado parental em avisos de segurança no site da empresa do jogo, que eu identifiquei como uma possível tentativa de abafar algo maior, e o próprio Smiler, que talvez indicasse que lendas urbanas rondavam o site da empresa em formato de creepypasta, que inclusive foi citada pela própria Hyperdrive Softworks em um documento onde a mesma afirma que isso tudo era falso. Agora, com relação aos vídeos que vimos nesse vídeo, conseguimos entender como a Charlotte é envolvida em tudo isso. Charlotte muito possivelmente era uma pessoa muito próxima ao Jamie, talvez eram amigos, em algum momento da sua vida em que não sabemos, mas podemos dizer que Charlotte era menor de idade, de acordo com a legenda do minigame. Ela sofreu um acidente de carro que deixou traumas em seu cérebro, e de acordo com o minigame, a mesma estaria sozinha naquele carro, já que, se a gente notar, nesse frame existem 3 personagens humanos, por assim dizer, sendo um deitado no chão, um ajoelhado e outro em pé. Como eu disse antes, essa legenda me passava muito o ar de um rádio de comunicações da polícia, então podemos dizer que essas duas figuras levantadas são 2 policiais, enquanto a figura deitada é a Charlotte, já inconsciente no chão. O vídeo seguinte mostra esse mesmo acidente acontecendo, só que dessa vez sendo uma gravação amadora da vida real, onde um carro acaba perdendo o controle e batendo em outro. Todas essas informações me fizeram pensar uma coisa: Charlotte era amiga de Jamie, e quando o mesmo desapareceu, ela foi à procura dele. Após a notícia de que um garoto de 13 anos havia desaparecido, esse sendo Jamie, Charlotte pega um carro, muito possivelmente da sua família, e dirige até um local onde o mesmo foi visto pela última vez, mas as coisas não haviam dado muito certo. Possivelmente Charlotte já havia uma carteira de motorista, já que nos Estados Unidos a idade mínima para tirar a carteira de motorista é entre 15 a 16 anos de idade. No entanto, acaba acontecendo o acidente, que deixa sequelas cerebrais em Charlotte, de acordo com aquele monte de frames que eu mostrei para vocês antes, possivelmente fazendo com que ela perdesse a memória. Agora, como o Jamie entra nisso tudo? Bom, em um daqueles frames que eu mostrei para vocês, havia um específico que me chamou bastante atenção, sendo esse um trecho tirado de um artigo científico do Dr. Alan Sanderson, que falava sobre possessões espirituais. E isso é meio estranho, porque em nenhum momento do ARG a gente ouviu falar de possessão espiritual. Isso leva a história para outro caminho. Jamie foi sequestrado,
levado para uma zona florestal e de alguma forma o espírito dele apareceu preso dentro da Milton Math Games. Não só nela como na internet no geral. Isso me leva a crer que a Hyperdrive Softworks utilizou algum processo ritualístico para colocar a alma de alguém dentro do jogo deles, para deixar os personagens mais vivos, por assim dizer. Me baseando em outras obras que utilizam dessa mesma fórmula, que hoje em dia é bem genérica. E após isso tentaram esconder o caso, após um monte de criança presenciar eventos sobrenaturais após entrarem em contato com o site. O canal da Charlotte, o Milton Math Games Archive, não serviria como somente um acervo para preservar mídias antigas envolvendo o jogo, mas sim para a própria Charlotte poder entrar em contato com o Jamie. Talvez a própria Charlotte tenha se esquecido do Jamie, já que ela sofreu um trauma na cabeça e, consequentemente, o cérebro dela forçou um descarte de memória sobre o próprio amigo, e hoje em dia a gente chama de amnésia dissociativa, que consiste em uma condição que o cérebro aplica quando uma pessoa sofre um trauma muito pesado, a fim de esquecer tudo que a pessoa passou para preservar a cabeça e a mente. Mas enfim, isso são apenas teorias. Também vale ressaltar aqui que muito provavelmente essa série ainda não terminou. Existem alguns outros vídeos que na verdade são especiais de 1º de abril, Natal e Halloween, que eu nem citei nesse vídeo, porque eles são enormes. Tem literalmente um vídeo de 41 minutos que, se eu colocasse nesse vídeo, ele com certeza iria passar de 1 hora. Mas enfim, muito provavelmente a série não acabou porque, após um tempo em que eu postei a parte 1, a criadora do ARG enviou um post no Milton Math Games Archive que mostra alguém dentro de um carro em um pôr do sol. E tem muito mais posts que esse, então talvez vocês não vão gostar de ouvir isso, mas se preparem para uma parte 3. Mas enfim, chegamos a mais um final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei antes, muito possivelmente essa série ainda tá um pouco longe de acabar, no entanto, eu vou fazer de tudo para trazer o máximo de coisas sobre para vocês. Enfim, agora que estamos em um novo horário de postagem, sendo agora 6h30 da tarde, que eu acredito ser um bom horário para vocês. Mas enfim, como eu sempre digo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar um like no vídeo e apertar o sininho para não perder meus vídeos. São vídeos novos todo sábado, agora às 6h30 da tarde, e eu garanto que vocês vão gostar. Então é isso, família. Valeu, falou.